Bom, vamos começar agora a falar neste canal sobre plataformas digitais. Um tema super atual, super contemporâneo, que vai ficar muito tempo ainda em voga, tendo em vista que hoje muitas e muitas e muitas prestações de serviços são feitas através das plataformas digitais. Eu vou trazer aqui matéria, literatura e conhecimento da administração de empresas, da economia, da sociologia, da filosofia e do direito. A maioria do conteúdo vai ser internacional, né? E aí a gente vai tentar debater sobre o que são e o que não são as plataformas, quais são os tipos existentes de plataforma, o que que é compartilhamento, o que que não é compartilhamento, o que que é colaboração, o que que não é colaboração. E os três próximos vídeos eu vou começar com o capítulo 7 do meu livro, deste livro aqui, Curso de Redes Contratuais, lançado em março de 2022, onde eu estudo as redes, porque as redes são organizações em formato de redes, desculpa, onde eu estudo as plataformas, no capítulo 7, porque as plataformas digitais são organizações em formato de rede. Não vai ser um curso, não vão ser palestras, vão ser simplesmente leituras de diversos artigos científicos, leituras que eu faço no doutorado de administração de empresas, onde eu sou pesquisador. Eu sou advogado, estou radicado em Porto Alegre, meu escritório é em Porto Alegre, mas o meu trabalho, que gira em torno de contratos, obrigações e empresas, ele bebe muito, muito, muito da teoria organizacional, bebe muito da sociologia também, e eu trago tudo isso como forma de conhecimento para poder praticar o direito, a advocacia, seja contenciosa ou não. Então, vamos começar os próximos três vídeos, os três primeiros vídeos dessa série de plataformas digitais são do meu livro, e depois eu começo a trazer os principais artigos científicos mundo afora que tratam do tema. Vou compartilhar a tela para ficar mais fácil. Indústria 4.0 foi um termo cunhado pelo governo alemão durante o Fórum Econômico Mundial de Davos de 2020, onde se debateu o desafio global da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, que é totalmente vinculada à terceira revolução industrial, que é a revolução da internet. A quarta revolução industrial, ela carrega dentro de si a terceira revolução industrial totalmente, né? E o que se debateu em Davos em 2020 foram 7 temáticas, como salvar o planeta, economias mais justas, trabalhos do futuro, melhorias de negócios, melhores negócios, futuros saudáveis, tecnologia para o bem-estar e mais além da geopolítica, né? A gente está especificamente dentro dos trabalhos do futuro, né? E as plataformas digitais entram, né? Nos trabalhos do futuro, entram como suporte para os trabalhos do futuro, né? Porque a tecnologia tem a ver com bem-estar também, né? E são como os negócios, os melhores negócios estão hoje se organizando. A quarta revolução industrial constitui um conjunto de tecnologias inovadoras, como aquelas derivadas da nanotecnologia, das plataformas digitais, a robótica, a internet das coisas e tudo que envolve IA, inteligência artificial. Então, para nós interessam as plataformas digitais, que são modelos de negócios baseados em tecnologia e conectam interesses de pessoas. Vamos ver alguns exemplos de plataformas digitais de prestação de serviço, Uber,
Rappi, Log, Airbnb, Cargos X, Trider, GetNinjas. São formas onde são prestados os serviços. Carona de pessoas, ou carona não se fala transporte de pessoas, porque carona se pressupõe que não haja lucro, então transporte de pessoas, transporte de coisas, transporte de alimentos, acomodação de pessoas, transporte de cargas através de caminhões, Trider, prestação de serviços domésticos, Get Ninjas, inúmeros prestadores de serviços, desde advogados até cartunistas estão dentro do Get Ninjas. Então, são plataformas que congregam, trazem os prestadores de serviço e as plataformas são a conexão dos prestadores de serviço com os clientes. Agora, algumas plataformas que não são de prestadores de serviço, são de marketplaces, Alibaba, Amazon, OLX, Privalha, Mercado Livre. Sobre esses marketplaces, que são modelos de negócios totalmente diferentes dessas plataformas de prestação de serviço, mas ambos são plataformas. Mas sobre os marketplaces, olha só que interessante. Tradicionalmente, as indústrias, as fábricas, aqui nesse lado esquerdo de quem olha para a tela, elas tinham diversos representantes comerciais e distribuidores espalhados no globo. Agora é diferente. As fábricas e as indústrias, já no lado direito aqui do quadro, elas têm um ator que faz às vezes de representante comercial, distribuidor, que são esses grandes marketplaces, né? Então, como que a tecnologia transforma a organização do mercado, né? Aqui a questão do marketplace é muito óbvia, né? Parece que é uma inversão total dos valores. De uma fábrica com muitos e muitos representantes, nós temos muitas e muitas fábricas com um representante, com um vendedor, que é a plataforma. As plataformas digitais, elas podem ser verticais ou horizontais. O que define isso é se a plataforma cobra um alto comissionamento para o controle da rede que ela constitui. No caso das plataformas horizontais, a comissão sempre vai ser menor e ela é destinada à manutenção, à organização, ao melhoramento da própria plataforma. Já nas plataformas verticais, como Uber, o comissionamento é alto, 30%, 35%. E geralmente, de cada corrida, a plataforma Uber, de cada corrida, a plataforma recebe mais valores do que sobra para o próprio motorista depois dele descontar todo o custo que ele tem para trabalhar. Que é ter o carro, comprar o carro, ou o aluguel, a gasolina, os pneus, a manutenção do carro que tem que fazer para o serviço ser prestado. A Airbnb também é um comissionamento super alto, né? Chega a esse patamar também. Então, o que é importante a gente entender é que existem plataformas que funcionam como franquias, com alto comissionamento, e plataformas que funcionam como associações, como, por exemplo, as farmácias associadas, que é uma associação comercial em que tem um centro, tem uma bandeira, tem a compra coletiva, tem tudo que uma franquia tem, menos o fim de lucro. O lucro que uma associação comercial tem é vertido para a própria associação, como as farmácias associadas. O lucro que uma franquia tem é vertido preponderantemente para os bolsos dos proprietários da franquia, né? É lucro, né? Não é reinvestimento. E nas plataformas digitais acontece a mesma coisa. As plataformas, então, podem ser peers-to-peers, ou seja, pares com pares, ou pares para pares, ou Peers Inc., pares incorporado. A incorporação é que faz esse player que controla o dono da Uber, o dono da Airbnb. A Uber fala que até hoje não deu lucro, né? Eu duvido. Se não for possível olhar
de forma equilibrada e realística os números da Uber, eu não acredito que ela não dá lucro. Ela não tem nenhum carro, afinal de contas. Ela gasta em quê? Né? Não é pagando políticos para aceitar que ela esteja no país, óbvio que não. Então tem uma coisa muito obscura na Uber, mas enfim, o que distingue, né? E isso que eu estou considerando que a Uber não é relação de emprego. Eu discordo da jurisprudência que vê na Uber relação de emprego. A Uber, por exemplo, tem 10 vezes menos regras que uma franquia. Como que a Uber pode ser relação de emprego e uma franquia não? A Uber tem muito menos, tem muito menos regras, tem muito menos aleatoriedade do que uma franquia, tem muito mais aleatoriedade, ela é muito mais aleatória. O motorista trabalha quando quer, né? Se um franqueado do McDonald's não abre a franquia num determinado dia, numa terça-feira, as multas que ele paga são altíssimas, são altíssimas. O franqueado é muito mais controlado, o seu padrão, do que um motorista da Uber. Então, se Uber é relação de emprego, eu posso dizer que todas as franquias, representações comerciais, distribuições, associações comerciais, marketplace, revendedoras da Avon, Polishop, tudo isso também é relação de emprego. Então, o problema, no meu ponto de vista, que existe e que da Uber é o autocomissionamento da plataforma, enquanto uma franquia cobra em torno uma média de 7,5% de royalties, a Uber cobra no mínimo 30%, chegando a 40%. Então, essa opressão econômica que a Uber submete os seus motoristas é, no meu ponto de vista, o principal motivo da jurisprudência contrária trabalhista. Se a Uber cobrasse 5% de royalties de comissão, como as franquias cobram, não haveria uma ação trabalhista nesse país. Podem ter certeza disso. Mas vamos lá, em termos organizacionais e tecnológicos, e aí tem a confusão, as plataformas digitais verticais, Peers Inc., ou horizontais, peers-to-peers, elas são exatamente iguais. O que difere é o relacionamento contratual e obrigacional ali dentro, porque o regime jurídico é outro. Mas em termos organizacionais, administração de empresa, em termos tecnológicos, TI, é a mesma coisa. Essa diferença causa uma confusão, inclusive, em parte da doutrina especializada, que trata das plataformas digitais. Vamos ver, por exemplo, esse artigo, revista do Programa de Estudo de Pós-Graduação em Economia Política, de 2009, Ricardo Santos Folgueira, Ana Lúcia Silva, Carlos Eduardo Carvalho. O artigo é Economia do Compartilhamento e Custos de Transação, os casos Uber e Airbnb. Olha o que eu pincelei lá no meio desse artigo. Nas últimas décadas, uma grande variedade de plataformas virtuais com base na internet, ou seja, plataformas digitais, foi criada e consolidada, alterando drasticamente a relação entre empresas, indústrias e consumidores, concordo. Dentre estas estão as chamadas economia do compartilhamento, economia colaborativa ou até mesmo consumo colaborativo, como a Uber e o Airbnb, a plataforma Uber e a plataforma Airbnb, que podem ser compreendidas como plataforma peer-to-peer. Não, não é ponto a ponto. São plataformas peers inc, pares incorporados. Trata-se de uma relação jurídica totalmente, um regime jurídico totalmente diferente. Uma coisa é tu estar numa rede associativa e tu ser um associado, ter um contrato civil associativo, e outra coisa é tu estares dentro de uma relação comercial e ter um contrato comercial com
a proprietária da plataforma. Então, esse problema aqui a gente vê que a economia não conversa com o direito, né? A economia do compartilhamento, da economia assertiva. Essa ciência não conversa com o direito, e aí escreve coisas erradas. Eu não posso dizer que o Uber e Airbnb são peers-to-peers. Uber e Airbnb são peers inc, pares incorporados. Mais da metade da literatura existente faz essa confusão. E isso tem que ficar bem claro agora. Assim como franquia e associação comercial não são a mesma coisa, peers-to-peers e peers inc não são a mesma coisa. Certo? Então, cuidado, vamos sempre tentar usar a tecnologia correta. Observa-se que muitas plataformas digitais, peers inc, normalmente aquelas que exploram o mercado de transporte de bens e pessoas, como Uber, Rappi, Log, encontram-se em embates judiciais e que discutem justamente a natureza jurídica da relação contratual. Natureza jurídica de emprego ou natureza jurídica civil comercial, né? Como eu falei para vocês, todos para mim são naturezas jurídicas civis, são todos contratos civis, que agora com a unificação do Código Civil de 2002 também podem ser chamados de contrato comercial, talvez, isso é uma discussão, né? Por exemplo, a maioria da doutrina diz que o contrato interempresarial é o contrato comercial são contratos interempresariais entre empresas. E aí vem o conceito de empresa, né? O motorista da Uber não pode ser considerado empresa, então ele é um contrato civil, né? Mas e se ele é um MEI e ele tem lá um CNPJ, né? Ele vai continuar tendo um contrato civil ou comercial? Essa é uma discussão interessante. Mas, enfim, né? Nas plataformas peer-to-peers, obviamente que não tem essa questão da natureza de emprego. Não se discute se há ali relação de emprego ou não. Se discute se há ou não relação de emprego nas plataformas peers inc. Mark Graham, Muhammad Amir Anag referem haver cerca de 50 milhões de pessoas registradas em plataformas de trabalho digital no mundo. 50 milhões de contratos civis hoje. Hoje não, 2020 esse artigo. Antunes Ricardo, ele organizou um livro de artigos sobre isso. Então, em 2020, 50 milhões. Em 2030, eu imagino que vai ter 100 milhões, ou 150, ou 200 milhões de pessoas. É contrato pra caramba, né? É um mundo contratual. As plataformas transformaram o mundo muito mais contratualizado do que antes, com certeza. E vejam bem, são 50 milhões de contratos de adesão, porque todos os prestadores de serviços que estão nas plataformas digitais, eles assinam contratos de adesão, contratos eletrônicos de adesão. Olha o que o Marcos Gonçalves refere: um terço de todas as relações sociais profissionais será mediada por plataformas digitais até 2050. Pois bem, gente, esse é o vídeo 1, em que a gente vai estar tratando sobre as plataformas. Acho que vão ser aproximadamente entre 50 e 80 vídeos. É um tema instigante, é um tema novo, é um tema jurídico, é um tema sociológico, é um tema filosófico, é um tema organizacional, é um tema econômico. Dentro do direito, é um tema empresarial, é um tema contratual, é um tema obrigacional. É um tema trabalhista também, é um tema tributário, é um tema do agronegócio, é uma matéria rica e que vamos trazer a partir desse canal semanalmente, cada semana um vídeo de um texto diferente.